tarde. Estamos aqui com o Paulinho. Tudo bem, Paulinho? Paulinho? Oi, tô te ouvindo. Então, eu dei boa tarde, perguntei se tá tudo bem com você. Ah, é que fez um barulhinho aqui, aí agora eu tô conseguindo te ouvir. Sim, tá tudo bem comigo. E antes de mais nada, assim, quero agradecer, Gabi, pelo convite aí, estar participando aqui do seu podcast aí e tal. Espero que a gente consiga conversar bastante aí sobre games aí, tecnologia nessa próxima meia hora aí. Perfeito. Você pode se apresentar, por favor? Sim, claro. Meu nome é Oscar Paulino, sou conhecido no meio da internet como K Paulino Gamer, né? Eu sou técnico de informática na Universidade Federal de São Paulo, né? E também dou aulas particulares de informática, né? Como instrutor e também sou streamer na Twitch, no YouTube. Faço vídeos também sobre informática, tecnologia, entretenimento. Como eu sempre falo lá no meu canal, né? Eu falo conteúdo de informática, entretenimento, diversão e jogatina lá no meu canal do YouTube, que é o K Paulino Game. Tenho também página no Instagram, no TikTok, onde eu faço também alguns cortes de alguns vídeos e coloco outros vídeos sobre informática e tecnologia, né? Já faz o quê? Uns 5 anos que eu trabalho com produção de conteúdo, né? Tal, comecei desde a pandemia aí, né? Posso até falar um pouquinho mais que durante a nossa conversa aí, e sou um entusiasta, né? Tanto da informática, da tecnologia e dos games de um modo geral. Entendi. O seu tema é preconceito no mundo gamer. Como é que você falaria sobre isso? Olha, fica assim meio até bizarro em 2025, né? A gente ainda está falando sobre esse tema, se é questão de preconceito, assim, né, tal, que infelizmente ainda, mesmo com tanto engajamento, com tanta informação, com tanta conscientização, né, no dia de hoje, assim, é um tema que ainda infelizmente está presente. Eu cheguei a abordar bastante isso daí no nos vídeos que eu fiz lá no meu canal do YouTube, lá falando até sobre o papel e atuação das mulheres no mundo da tecnologia, dos games aí, né, que mesmo assim elas estão tão engajadas, tão participativas, assim, tendo batalhado tanto para conquistar o espaço que elas têm hoje no mundo dos games lá, elas ainda sofrem bastante preconceito, assim, né? Principalmente nos jogos, a gente vê isso bastante nos jogos competitivos, né? Que tem os jogos como Valorant, Call of Duty, né? Tal, isso aí, infelizmente, é algo bastante presente, né? Eu posso até tomar como exemplo uma streamer que é uma grande amiga minha, que é a Carol Durso, né? Que eu conheci ela que inclusive conheci ela pessoalmente na BGS de 2023, Uhum. né? Tal. E a gente conversou bastante assim sobre isso, que ela também assim começou assim pequena, por baixo, assim mais ou menos igual eu. É, no meu caso, assim, eu comecei assim a produzir conteúdo durante a pandemia, né? Que tava todo mundo da live, aquele negócio, fica em casa, todo mundo fica em casa, se eu não tinha muita coisa para fazer, né? Tal, eu falei, quer saber? Eu vou desenterrar um projeto antigo que eu tenho, né? Na verdade, eu tinha esse projeto de ter um canal na internet desde 2016, mas eu só consegui tirar ele do papel em 2020 por causa da pandemia. Mas voltando ao assunto lá do preconceito em si, que a Carol, assim, que hoje ela é considerada assim, uma grande referência lá na Twitch, lá, em produção de conteúdo sobre Valorant, principalmente, que é o carro-chefe do canal dela, mas que ela sempre sofreu muito preconceito, uma discriminação assim, porque, infelizmente, né, uma coisa que eu fico pasmo de ver, assim, que muita gente, assim, principalmente jovem, assim, criança, adolescente, assim, eles não conseguem aceitar, né, que uma mulher, né, esteja no mesmo espaço ali entre eles, competindo ali igual, igual entre eles, assim, aí tem muitos ainda que ainda tem aquela mentalidade da idade da pedra, né, Você então, acha que só jovem tem essa mentalidade? olha, eu vejo assim, eu falo pela minha experiência, assim, eu vejo assim mais assim, isso fica, infelizmente, está muito presente entre os mais jovens, né? Mas não que o público mais velho não tenha também. Às vezes tem um público mais velho que, infelizmente, tem essa mentalidade e não aceita, né? Mas isso está muito presente assim entre o público mais jovem, né? Não deveria ser dessa forma, né? Mas é uma coisa que mesmo com todo o engajamento, mesmo com toda a conscientização aí, né, tem pessoas assim que
não querem evoluir, né? Não querem aumentar a massinha encefálica aqui da cabeça lá e progredir como, principalmente como ser humano, né? Na sua opinião, qual o papel da mulher no mundo gamer? Bom, eu vou citar assim, que nem eu fiz lá nos meus vídeos lá do YouTube, né? Vou pegar como gancho o que eu fiz, falei lá no YouTube, né? Eu considero assim que a mulher teve um papel muito importante assim aí no crescimento, na evolução assim do mundo da tecnologia, todo no mundo gamer, né? Que no início elas sofreram demais assim aí para poder conquistar o espaço delas. E uma coisa, e também uma coisa que influencia bastante assim é o maior interesse assim que a gente vê das mulheres aí, tanto no mundo da informática, da tecnologia, quanto no universo dos games, que eu posso tomar até como parâmetro, inclusive eu até mencionei isso lá no meu vídeo lá do YouTube, lá, que quando eu fiz o curso técnico de informática e quando eu fiz a faculdade, inclusive, de análise de sistemas, que eu sou formado técnico em informática e também sou formado em análise de desenvolvimento de sistemas. Eu vi, assim, uma presença muito pequena, assim, de meninas, principalmente quando eu fiz o técnico. O técnico eu fiz faz tempo, me formei em 2001, né? 2001 a internet estava engatinhando aqui no Brasil, aí, né? Tava começando, né? Só que aí eu via a classe com 35 pessoas, só tinha quatro ou cinco meninas só, o restante era tudo menino, né? Tal. Quando eu fiz a minha faculdade em 2018, já a diferença assim já foi bem maior, né? Tal. Eu vi uma presença muito maior assim de mulheres praticamente empatando ali, né, com os homens, né? Então, não só apenas a questão do interesse, que eu percebi que elas estão se interessando muito mais assim por essa área assim que era predominantemente assim dominada, né, pelos meninos, assim vamos dizer assim, né? E além dessa questão do interesse, também tem a questão lá do disputa pelo espaço, assim, né? Mas não aquela disputa desigual, né? Porque a internet, eu penso assim, a internet ela é um mundo gigantesco, assim, né? E tem espaço para todo mundo, assim. Se você for brigar para conquistar o seu espaço, assim, sem prejudicar ninguém, sem passar a perna em ninguém, assim, para mim isso é altamente válido, porque eu batalho por isso também todo santo dia. Eu não quero tomar o espaço de ninguém, não quero passar a perna sem ninguém. Eu apenas quero conquistar o meu espaço, que eu acho que tem espaço para todo mundo. Então, seja homem, mulher, assim e tal, todo mundo tem o direito a ter o seu espaço, né? E esse interesse, engajamento da mulherada aí no público gamer, né? É uma coisa que só serve assim para engrandecer e crescer ainda mais esse universo, né? Eu penso dessa forma. Você disse que as mulheres foram ocupando espaço, e Hum. gradativamente elas foram aumentando o interesse. Além do interesse, você acha que há respeito ou não há respeito? Eu vejo assim, né? Hoje em dia, salvo raras exceções, eu vejo que o respeito às mulheres no público game está muito maior do que era, por exemplo, há 10, 15 anos atrás, assim, que eu ouvia vários relatos assim aí, até de algumas conhecidas minhas também, né, que também fazem produção de conteúdo, tal, que quando as que se interessavam em jogos competitivos, participar de jogo competitivo, assim, tinha muitas assim que tinham até medo de colocar o nick feminino lá, porque ia começar aquele negócio de piadinha, aquelas piadinhas besta da pedra, assim, né? Vai lavar louça, tal, tá fazendo o que aqui, vai cozinhar uma comida, vai pra cozinha, vai brincar lá na cozinha. É aquelas coisas assim, chatas, assim, aí, que hoje é totalmente banal, inaceitável isso daí, né? Totalmente inaceitável uma coisa dessa, né? Tal. Vou linkar Eu, um assunto ao outro, e geralmente alguns caras assediam mulheres gamers. Por que você acha que sim. isso acontece? Olha, eu também já ouvi relatos assim, né, de assédio com as meninas assim dentro desse universo gamer assim, né? Mas
o que a minha visão, eu vejo assim que isso infelizmente assim acontece por causa daquela sensação de impunidade, né? Que ele acha que vou tirar o sarro aqui com a menina aqui, não vai acontecer nada assim comigo, né? Mas hoje não é mais assim, né? Hoje você tem ferramentas onde você pode detectar a pessoa assim pelo IP dela, né? Hoje é facilmente encontrada. Tivemos vários casos aí que ficou até famoso aí, que envolveu até aquela atriz lá, Carolina Dickman, que foi assediada lá na internet lá, e descobriram os caras que assediaram e que acabou virando até uma lei, né? Outra coisa que tá passando, inclusive, até na novela da Sete aí da Globo, lá da menina lá que é influencer, né? Que faz trabalho de influência, mas começou a ser perseguida lá por um rapaz lá e sofreu um caso até de violência sexual com ele, tal. Eu penso assim que, infelizmente, é uma coisa que não deveria mais acontecer, mas infelizmente acontece mais pela questão da aquela sensação da impunidade. O cara acha que só porque ele está aqui na telinha do computador, assim, aí ele acha que está protegido de uma fortaleza, assim, que ele nunca vai ser pego, né? E não é assim que funciona, né? Então a pessoa tem que ter, e ainda mais nos dias de hoje, né? Que hoje em dia você tem muito mais respeito, assim, muito mais as pessoas têm que pensar muito mais, né, antes de falar, porque uma coisa que você fala fora da curva pode ser interpretada, seja de uma forma totalmente equivocada, mesmo que você não queira, né, e causar uma confusão muito maior do que você imagina. Mas a questão do assédio é justamente isso, né? Apesar de ter mais conscientização hoje em dia, muita gente ainda acha que só de estar atrás do computador está dentro de uma fortaleza e que nunca vai ser pego, o que não é bem assim, né? Hoje viralizou um vídeo de uma criança de 3 anos jogando Roblox, e aí no fundo estava falando uma linguagem muito inapropriada para uma criança de 3 anos. E os pais não têm muita noção quando dá celular na mão de uma criança. A criança está jogando e não está nem percebendo o que está acontecendo. Isso acontece em muitos casos bem terríveis para a criança, né, que se deixa levar. E aí o pai e a mãe não sabem com quem a criança está conversando. Na sua opinião, como a tecnologia influencia na criação desses pequenos que estão vindo aí? Bom, eu penso assim, né, que até pegando um gancho assim naquele caso bem famoso lá que do Felca lá que denunciou assim a caso da adultização, acho que ilustra bem isso daí, né? É, infelizmente assim, né, a tecnologia veio assim para ficar, assim, eu entendo assim que veio para ficar, é uma coisa assim, que trouxe bastante benefícios, mas que também tem que tomar os devidos cuidados, né? Eu penso assim, né, que o pai, a mãe, assim, né, hoje em dia ele só quando a criança está muito agitada, a criança está dando muito trabalho, fala, não, dá um celular aqui na mão desse menino aí, deixa ele brincando aí e tal, e larga a mão. Mas não é bem assim, né? Porque a criança de 5, 6 anos, ela não tem o discernimento assim que o adulto tem daquilo que ela está pesquisando na internet. Então, às vezes, ela não vai saber assim, quando de repente ela estiver brincando no Roblox, que eu vou pegar o seu exemplo no Roblox aí, se a pessoa que está do outro lado assim é realmente uma criança ou não, né? Talvez pode ser um adulto ali disfarçado para querer fazer perversidade com a criança, né? Mas eu penso assim que deveria haver um controle maior dos pais, né? Inclusive até o Felca até menciona isso no vídeo dele, assim, que se houvesse um controle maior dos pais sobre o que os seus filhos pesquisam na internet, o que os seus filhos olham na internet, assim, aí, assim, eu não diria que resolveria 100% o problema, mas amenizaria bastante, né? Essas questões, né? Porque é muito fácil, né? Você pegar, dar um celular na mão desse menino aí e tal, que pensa que vai resolver o problema, mas de repente nessa ele pode causar um problema muito maior para o filho dele, né? E pode acabar expondo, né? O filho dele a uma situação de alto perigo, né? Tal que às vezes o pai pode estar colocando a criança numa situação de extremo risco sem perceber, né? Porque internet é uma ferramenta muito boa, trouxe bastante benefício, mas se você não souber aonde ir, né, tal, você acaba entrando no mundo, às vezes, sem volta, né? Aproveitando que você falou desse nicho, como você falaria
que a internet influenciou para ser uma terra de ninguém, gerando fake news e produzindo destruição em massa, quando teve o problema das vacinas, quando teve tudo isso. Como você acha que essa parte da tecnologia influenciou para tanta destruição? Olha, é aquele negócio assim, né, que a gente fala daqui, muita gente, infelizmente, pensa que a internet é terra sem lei. E não é dessa forma, assim, né? Você tem que ter muito cuidado, você tem que ter muita responsabilidade com aquilo que você fala, com aquilo que você coloca no Instagram, no Facebook e tal, no TikTok. Você tem que ter muita responsabilidade com aquilo que você fala, né? Porque hoje em dia, né, agora a gente tem lei assim que combate as fake news, né, tal. Inclusive até envolveu assim grandes autoridades aí que estavam disseminando assim notícias falsas assim, né? É, eu penso da seguinte forma, né, que eu vou pegar mais um gancho assim desse negócio assim de muitas pessoas acharem que a internet assim é terra de ninguém, né? Mas eu pensei, vou falar assim uma notícia lá tal sobre atacando, pega o seu exemplo, a questão da vacina, essas coisas assim, né? Às vezes essa pessoa assim, né, é uma grande autoridade, uma grande influência, assim, né? Infelizmente eles não têm aquela consciência, assim, né, de que a palavra tem poder, né? E se você não souber usar esse poder, aí, né, você pode acabar causando um estrago muito grande, às vezes você perceber, porque às vezes eu não quero nem aqui mencionar nomes assim aí, que eu não quero levar para o lado político aqui essa discussão, assim, né? Não quero mencionar essa parte política, né? Mas às vezes a pessoa que é muito famosa, que tem muitos likes, ela às vezes também quer pegar uma notícia, falar de uma coisa, assim, né, para criar polêmica, né? Mas ela não tem responsabilidade sobre aquilo que ela está postando. Às vezes ela quer colocar aquilo ali para ganhar like, ganhar views, ganhar mais visualizações, assim, né? Mas muitos deles não têm essa conscientização de que a palavra tem poder, né? E se você não souber utilizar essa palavra, você vai acabar causando estrago de proporções inimagináveis, né? Eu penso dessa forma. Sim, agora vamos voltar. É, qual conselho você daria para essas pessoas que estão alienadas no celular e se distraem com fake news, deixam os filhos à mercê do celular, não se preocupam com o conteúdo que as crianças estão ingerindo? Qual conselho você daria para essas pessoas que realmente não estão no mundo, estão imersos? Olha, um conselho assim que eu daria, né, que existe mundo fora da internet, assim, né? Tem muitas pessoas assim que ficam ali 24 horas por dia, 7 dias da semana, né? Eu vejo isso eu andando na rua, você tem uma ideia, eu vejo andando na rua assim, né? Eu vejo muitas pessoas lá grudadinhas assim, com o olho grudado no celular ali e tal, às vezes não olha nem é, a, a pessoa que está do lado. Eu vejo isso também no ônibus, no metrô, assim, né? É, se você essa aqui é uma o celular é uma ferramenta assim muito poderosa, desde que você saiba usar, né? E se você não souber usar e você acabar se tornando escravo dessa ferramenta aqui, né? Você esquece assim que você tem um mundo para viver lá fora, que você tem amigos, você tem companheiros, né? Você tem pessoas assim no mundo, né? Lá fora, né? E que elas dependem de você, que elas se importam com você, né, tal. Muitas pessoas usam aqui o celular assim de repente assim para poder fugir do mundo, fugir dos problemas, assim aí, né? Mas isso aqui não vai assim resolver, né, o problema, né? Se a pessoa assim está precisando de ajuda, às vezes a pessoa está triste, ou às vezes até em um estado de poder entrar numa depressão, assim, está deprimida com alguma coisa, não é um celular assim que vai resolver o problema dela, né? Se ela está precisando assim de ajuda, ela que vai procurar uma ajuda especializada, um conselho
ou de um familiar, do pai, da mãe, assim, né? Eu acho que o celular, ele afastou muito as pessoas, assim, né? Deixou isolado muitas pessoas, né? E muitos usam aquilo ali como fuga, né, tal, para fugir, né? Às vezes quer fugir do mundo lá, vou ver um videozinho engraçado aqui e tal, quer fugir do mundo, né? Mas às vezes ela pensa que está resolvendo o problema dela, mas na verdade ela só está piorando, né, tal. Não estou dizendo assim para as pessoas abandonar de vez o celular assim tal, não é isso que eu quero dizer, né? Mas que as pessoas têm que ver também que tem um mundo lá fora, que tem pessoas lá fora que se importam com você, tem pessoas assim lá que gostam de você, que se preocupam com você. E se você está precisando de ajuda, está numa situação difícil, não hesite em buscar ajuda, né? Não hesite assim em procurar uma ajuda especializada, né? Mas a principal, eu acho que conselho assim que eu dou, né? Não se O celular é bom, né? Ajuda em muitas coisas, assim, você consegue, por exemplo, até pagar conta no banco assim com o celular, mas não se torne escravo dele, né? Porque se você se tornar escravo do celular aí, você acaba entrando por um mundo que talvez não tenha mais volta, né? E antes que você entre no fundo do poço, né? Procure ajuda, né? Que você vai estar fazendo bem danado, não só para você, mas para as pessoas que estão à sua volta. Perfeita conclusão. Eu sempre puxo um pouquinho do convidado, porque a gente quer saber do tema, mas a gente também quer saber do convidado. Hum. Quem seria a pessoa que você ligaria numa emergência assim? Preciso de ajuda, preciso contar com você, preciso desabafar. Quem seria essa pessoa? Olha, quando eu tô assim numa situação que eu tô muito triste, que eu quero conversar, assim aí, é, eu costumo assim chamar minha esposa para conversar, porque a gente tem uma companheirismo muito grande, a gente conversa bastante sobre tudo, assim aí, né, tal. Não é porque ela tá aqui do meu lado aqui aí que eu tô Manda um beijo falando pra isso, ela. mas ela sabe disso. Nive, um beijo para você. Que ela tá aqui do meu lado aqui e tal. É, mas quando eu preciso assim, de ajuda, eu costumo conversar bastante com ela. Se tornou assim, né, uma grande companheira, uma grande amiga, com que eu sempre procuro conversar sobre tudo com ela. Também converso muito com a minha mãe também, né, que sempre me dá bastante conselhos. Quando meu pai estava vivo, assim, infelizmente, assim, no próximo dia 15 de outubro, vai fazer, infelizmente, 2 meses, né, que o meu pai foi morar no céu, né, mas quando meu pai era vivo, eu conversava bastante com ele, a gente conversava literalmente sobre tudo, a gente saía para curtir shows de rock lá, que meu pai era roqueiro assumido, assim, e eu peguei essa influência do meu pai, né, pelo rock and roll, né, a gente saía, ia bastante shows, assim, né, são pessoas assim, né, próximas a mim aí que é, eu considero como meu alicerce, meu porto seguro, né? Quando eu preciso de ajuda, eu sei que eu posso contar aí com essas pessoas, porque eu tenho certeza que sempre quando eu estava no momento mais difícil, é as que mais estendiam a mão para me ajudar. É Qual isso. era a banda favorita do seu pai? Ok? Qual era a banda favorita do seu pai? Ele gostava muito do Iron Maiden, né? Tanto que a gente foi em 5 shows do Iron Maiden, né? Fomos em 2013 no estacionamento do AMB, 2016 no estádio do Palmeiras, 2019 e 2022 no estádio do Morumbi e 2024 que foi o último show que eu fui com meu pai aí, né? Que mesmo não estando muito bem de saúde, assim, ele continuou indo, né, nos shows até onde a saúde dele permitia, né, e o último show que eu fui com ele foi no estádio do Palmeiras, lá em 2024, mas ele também gostava do Metallica, Guns N' Roses, assim, só que ele gostava daquela fase clássica, né, do A Guns N' fase Roses da clássica década de é. 90 tal, antes de ter toda aquela bisparata da banda lá. Ele, inclusive, ele chegou aí no show no Rock in Rio 2, lá no Maracanã, né, tal, que ele, meu tio, meu primo lá, foram lá no estádio do Maracanã, que ele contou a história lá, que eles ficaram num apartamento pequenininho lá, né, perto do Maracanã lá, que eles foram em 5 pessoas, sendo que o apartamento mal cabia 2 pessoas. Aí ficava todo mundo assim apertadinho lá, ficaram conversando. Aí quando eles foram no show lá, o show acabou tarde da noite, acabou acho que quase mais de 2 horas da manhã, eles foram na caminhada lá.
Se eu for contasse todas as histórias assim, que eu já passei assim, com meu pai, que ele passou, a gente ficaria aqui até amanhã, né? Mas até para não estender muito, para não extrapolar o horário aqui, mas são muitas histórias assim, que eu tenho assim, com meu pai aí, não só assim, de ir show de rock, mas para sair, passear, ir para eventos, assim, né? É, eu não sei nem se vai dar tempo de falar aqui dos eventos, assim, né, de games, apesar que Vou os falar, games eu fui mais calma que você vai sozinho, né? falar. Você vai falar. Mas eu queria te pedir Mas uma foram coisa experiências antes. muito. Oi? Deixa eu te pedir uma coisa antes. Eu gostaria que você falasse alguma coisa que você faltou você falar para o seu pai. Uma coisa que você sente que faltou falar para o seu pai. Olha, uma coisa que não sei, é, acho que uma coisa assim que eu sempre falei para ele assim o quanto eu amava ele, né, tal que eu gostaria muito assim, né, de repente ir em mais um show com ele, em sair mais um pouco com ele, né, tal, né. Eu agradeço muito a tudo que o meu pai fez por mim, assim, eu sou muito grato assim a todos os ensinamentos, tudo que o meu pai me ensinou assim como ser humano, né? Ele só que me ensinou como, se não me entendeu como homem, né? Mas que eu faltou dizer para ele assim, nossa, será que a gente podia ir em mais um show assim, né? Se eu tivesse a oportunidade assim de ir em mais um show de rock com ele, passear com ele, eu gostaria muito assim, né? Desculpa que eu até me Nada. emociono quando falo, né? Porque faz 2 meses só que ele se foi, né? Então É, é isso. vamos lá. Eu não conheço você. Eu não conheço seu pai. Mas eu tenho certeza que ele está muito orgulhoso de você. Você é um filho muito especial. E eu não duvide do amor dele por você. Tá bom? Isso aí eu nunca duvidei. Isso aí eu sempre Água. acreditei assim que ele me amava muito, assim como eu amava muito meu pai também. Aí eu tenho também assim muito orgulho do pai que eu tive, né, tal e de tudo que ele e do legado assim de caráter, honestidade assim que ele deixou para mim. Isso eu tenho certeza disso. Agora vamos falar de dois eventos. Escolhe assim, dois shows que marcaram e fala dos dois. Vamos. Primeiro, qual seria? Você fala de shows que eu fui com meu Você pai, é escolhe isso? dois shows que você foi com seu pai. A gente vai falar desses shows. Qual seria o primeiro? Bom, o show assim que para mim assim foi bem inesquecível que eu fui com meu pai foi no show do Black Sabbath, que a gente foi no estádio do Morumbi, agora é Morumbis, né, que fala, né? Uhum. Em 2016, né, que foi a oportunidade assim, né, de ver a banda pela última vez assim, que desde a hora da entrada, né? Uma coisa assim que era bem marcante assim do meu pai assim, que eu falo que meu pai fazia amizade fácil, né, que o quando a gente ia assim nos shows lá, eu e meu pai, né? Eu ficava impressionado assim de ver assim a alegria do pessoal que estava em volta, assim, de ver o meu pai, um idoso de quase 70 anos, assim, aí, né? O pessoal vendo, o senhor que podia estar em casa, descansando, curtindo a aposentadoria. Não, ele está aqui, curtindo o show com a gente, né, tal. E o pessoal assim, conversava muito com ele, né? Ele literalmente roubava a cena. Quando eu ia nos shows lá com ele, literalmente roubava a cena, né? Conversava bastante com a galera, trocava ideia assim sobre tudo, né? E curtia assim, né, esse show com ele também, assim, foi uma coisa muito bacana. E o segundo show que eu poderia mencionar foi o show do Metallica, que a gente foi ver no Lollapalooza, em 2017, que inclusive, se eu não me engano, foi o maior público da história da edição brasileira do Lollapalooza, né, em 2017, que a gente foi tirando bastante fotos, inclusive a gente conseguiu ficar perto ali da cabine lá do Multishow. Inclusive, da onde eu estava, eu conseguia ver a Didi Wagner, mesmo de longe, você conseguia ver. E aí a gente ficou lá curtindo bastante. Tanto que chegou uma hora que o câmera chegou até a me filmar. Ela falou, durante o show, lá, que começou a me filmar. Inclusive, eu tenho até imagem disso aí. Se quiser, eu posso até te mostrar depois. Tem até imagem disso daí. Foi eu e meu pai curtindo ali o show, né? Foi. Aí quando terminou o show, a gente foi andando ali para sair no Autódromo de Interlagos, a gente foi conversando bastante, relembrando bastante coisa. Olha, foram 2 shows que. Ai, vou até pegar uma água aqui que eu fiquei emocionado agora. Pera aí, toma uma água.
É que são essas lembranças assim aí que É isso que para a gente mim é o guarda, maior né? legado que ele deixou para mim. É o que a gente Isso, guarda no coração. exatamente. Eu tenho que encerrar a entrevista, mas eu preciso dizer que Ah, foi um prazer entrevistar você. Você tem um conhecimento muito amplo, você entende de tecnologia, você entende de cultura, você entende de rock, principalmente rock. Foi realmente um prazer entrevistar você. eu que agradeço, viu, Gabi? Agradeço pelo convite, assim, e tal. Se pudesse, assim, conversava assim, mais sobre mais coisas, sobre eventos também, assim, que eu fui aí. Mas agradeço muito, assim, aí, né? Espero retornar aqui mais vezes, aqui e Tá tal. convidado. A gente pode fazer um Mas, episódio só de rock, o que você acha? pode ser, pode ser. A Vamos gente pode fazer, fazer vamos um programa marcar, tá bom? só de rock, assim, aí e tal, né? Mas foi um prazer muito grande aqui conversar com você aí e tal. E desejo aí toda a sorte do mundo e sucesso aí para você, para o seu canal e para o seu podcast aí. Tá bom? Obrigada. Tô fechando aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.